Vamos continuar louvando ao Senhor com a leitura de Lucas, Evangelho do Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 1. Nós estamos nesse texto que vai do versículo 5 ao versículo 23. Então oremos em nome de Cristo Jesus. Primeiro lendo a palavra. Ler a palavra é um ato de oração, viu? Orar não é só a gente falar com Deus nossas palavras, não. Quando nós lemos a palavra de Deus, e ainda mais, Paulo fala a Timóteo para manter sempre o costume da leitura pública da palavra. Essa leitura pública da palavra faz parte da congregação, orando ao Senhor com a palavra de Deus que é viva e eficaz. Enquanto nós lemos a palavra, Jesus, que é a palavra, está agindo em nossas vidas. Então, juntos, leiamos Lucas 1, de 5 a 23. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua parenta, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar, até ao dia em que estas coisas venham a realizar-se. Porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. O tema de hoje, então, é conversão ao Senhor. Repita.
O nosso Deus é Deus de milagres. Não há milagre que Deus não possa realizar. Não há milagre impossível ou difícil que Deus não possa realizar. Mas o maior milagre de Deus na nossa vida é a salvação em Cristo Jesus. Não há milagre maior. Não há milagre maior. Nós vamos descobrir no céu que, na história de muitos eleitos de Deus, filhos e filhas de Deus que estarão no céu, eles não experimentaram aqui nessa terra nenhum milagre, viveram uma vida normal, comum, sem nenhum milagre aparente, sem nenhum milagre assim, coisa maravilhosa, a olhos vistos. Mas terão experimentado o maior de todos os milagres, a salvação, porque estarão no céu. Em contrapartida, nós vamos saber que no inferno e no lago de fogo de enxofre, terá muitas pessoas que, enquanto viveu na terra, recebeu milagres, ouviu milagres, ou até operou milagres em nome de Jesus, mas não vai ter o maior milagre, que é a salvação. Então, Deus opera milagres em nossa vida, quando Ele quiser, onde Ele quiser, como Ele quiser, na forma que Ele quiser. Ele sabe. E eu sei que na vida de todos nós aqui o Senhor já operou milagres. Mas o maior milagre é a salvação. E a salvação se compõe desses 3 níveis: conversão, santificação, glorificação. A conversão é o início da salvação na vida de uma pessoa. Como uma pessoa é alcançada pela salvação. A santificação é o desenvolvimento da salvação, como nós pregamos aqui em Filipenses na quarta-feira, Filipenses 2:12, onde nós temos de Deus a ordem: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, Hebreus 12:14, é o desenvolvimento da salvação. Quem desenvolveu a salvação vai chegar na glorificação, que é o clímax da nossa salvação. O clímax, o ponto mais alto da salvação, é o que vai vir para nós juntamente com a segunda vinda de Jesus, a glorificação. E aí seremos semelhantes a Ele, como está escrito em 1 João, capítulo 3, versículo 2. Então nós fomos alcançados pela salvação por meio da, repito de novo, conversão ao Senhor. Nós estamos mantendo e desenvolvendo essa salvação por meio da santificação, que é uma obra diária em nossas vidas. E aquele que perseverar até o fim, Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim nessa santificação, esse será salvo, porque vai experimentar a glorificação e estará na glória de Deus, com um corpo glorioso, sem mais nenhum pecado, totalmente santos para sempre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Hoje de manhã demos um exemplo assim também muito bom. É como a construção de uma casa, de um edifício, tá? A conversão é o fundamento. A santificação é levantar o prédio, levantar as paredes. E depois Deus é que vem concluir essa edificação, colocando o teto, que é a glorificação. Amém? Então,
Aquele que praticar a palavra estará edificando essa sua casa sobre a rocha. Aquele que não pratica a palavra está edificando sobre a areia, e grande será a sua ruína, e essa grande ruína é condenação. A conversão, ela não é um fim em si mesma. O que aconteceu nos últimos 40 anos, 40 e poucos anos de história de protestantismo na face da terra, e de forma especial aqui no Brasil, já que somos brasileiros, aqui no Brasil, foi que as denominações protestantes trabalharam nos últimos 40 e poucos anos numa coisa que se chama captação de pessoas. Captação de pessoas. As igrejas se preocuparam em ganhar gente, em aumentar as suas membresias, aumentar o número de membros da denominação, e para isso usou de muitos subterfúgios, tá? Usou de um monte de estratégias que os próprios homens criaram, e estratégias que dão certo, porque essas estratégias, elas trabalham de acordo com a mente humana decaída, oferecendo propinas, oferecendo vantagens, oferecendo coisas que as pessoas estão querendo e estão precisando, e as igrejas tiveram até muito sucesso, e nesses 40 anos o número de evangélicos no Brasil cresceu por causa disso. As estratégias deram certo. Nem todo mundo que veio para as igrejas veio por uma real conversão. Muitos vieram apenas por uma adesão religiosa. Uma adesão religiosa, porque antes desses 40 e poucos anos, as igrejas evangélicas eram vistas pelas pessoas do mundo como um lugar onde eles jamais entrariam, porque eles sabiam antes que para entrar numa igreja evangélica, que para ser crente, tinha que renunciar a muitas coisas, tinha que deixar de fazer muitas coisas que eles gostavam, e eles não queriam deixar de fazer essas coisas, e por isso eles não ousavam entrar nas portas de uma igreja evangélica. Nos últimos 40 anos, as igrejas evangélicas, para atrair mais pessoas, deixaram de exigir que elas renunciem coisas. Elas podem continuar do jeito que elas estão, porque Deus as ama, e baseados no amor de Deus, começaram a atrair muitas pessoas, usando de estratégias para atrair muitas pessoas, e elas vieram entrando nas igrejas, se sentindo à vontade, porque nessas igrejas não precisa renunciar nada. Pode continuar, digamos, sendo crente e continuar na sua vida de pecado. Pode continuar sendo crente e continuar na sua vida de vícios, de alcoolismo, de outras coisas. Pode ser crente, pode continuar gostando do mundo, de músicas do mundo, indo a festas mundanas. Não precisa renunciar a mais nada. Então o que aconteceu? As igrejas evangélicas, que antes pareciam antipáticas para as pessoas do mundo, e ninguém ousava vir às igrejas evangélicas. Não, se for ali eles vão mandar a gente renunciar a um monte de coisas. Agora as igrejas evangélicas passaram a ser simpáticas aos olhos do mundo. Então as pessoas, as pessoas do mundo pensaram assim: olha, as igrejas evangélicas mudaram, agora estão mais legal, agora pode fazer isso, agora está permitindo aquilo, agora está mais liberal. Então o mundo veio para dentro das igrejas, mas a maioria deles sem conversão, apenas por uma adesão religiosa, porque eles gostaram das propinas espirituais que lhes foram oferecidas, das vantagens espirituais que lhes foram oferecidas. Se você vier, Deus vai te abençoar. Se você vier, Deus vai te curar. E principalmente
desde um pouco antes da virada do século: se você vier, Deus vai te prosperar. Você é filho do rei, você tem que ser uma pessoa próspera, tem que ser uma pessoa rica, você tem que ter muita grana, porque você é filho do dono do mundo. Deus é o dono do ouro e da prata. Essa pregação ambiciosa, essa pregação materialista, capitalista, falou à mente, ao coração dos homens decaídos, e eles entraram para as igrejas. A maioria não por uma conversão ao Senhor, mas por uma adesão interesseira no que esse Senhor pode dar de vantagens para eles na vida. E as igrejas, as lideranças dessas igrejas, acharam isso aí muito bom, porque muito mais gente nas igrejas, muito mais dízimo, as igrejas ficam mais poderosas economicamente, constroem templos que, olha, é um grande atrativo para as pessoas. Olha que lugar bonito e confortável onde elas chegam, e tem a melhor luz, os melhores carpetes, as melhores cadeiras, o melhor ar-condicionado, o melhor aparelhagem de som, as melhores bandas, músicos profissionais cantando, cantores e cantoras com vozes angelicais. Oh, que maravilha! E a entrada dessas pessoas nas igrejas foram consideradas por essas igrejas como uma vitória, como um fim em si mesmo. E mesmo para aqueles, dentre eles, que verdadeiramente tiveram uma conversão a Cristo Jesus, a conversão é tratada nas denominações como se fosse um diploma, como se fosse um fim, como se fosse um troféu, como se fosse, a obra completa. Não, a conversão não é o fim, a conversão é meramente o começo. A conversão não é o diploma, não é a formatura de um curso a ser percorrido. A conversão é a matrícula. A partir da conversão tem todo o curso pela frente, tem toda uma carreira de santificação a ser percorrida. E se vocês acham que eu falo aqui muito e muitas vezes, e repito e vou continuar repetindo, Satanás que saiba disso, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Se vocês acham que eu falo muito aqui de santificação, vão para outras igrejas, pode ir, eu não seguro ninguém. Eu nunca competi por membro de igreja, nunca competi. Eu estou aqui para edificar quem é membro do corpo de Cristo. Vai para outra igreja e conta durante um ano inteiro, fique em uma igreja dessas qualquer, um ano inteiro, e conte, depois venha falar para mim, e conte quantas vezes eles falaram lá de santificação. Conte quantas vezes eles falaram lá de santificação. Não falam. Não falam. Porque santificação seria para falar para quem já está convertido. E as igrejas não se preocuparam com santificação, não se preocupam com santificação. Elas querem conversões, elas querem adesão de pessoas, elas querem que chegue mais pessoas, que venha mais dinheiro, que aumente mais o templo, que aumente mais o número. Só que para aumentar o número de gente, a porta tem que ser larga. Porque pela porta estreita nunca entra um número grande de gente.
Jesus diz que pela porta estreita são poucos que entram. Quer multidão? Porta larga. Alguns anos atrás faleceu um dos últimos bons pregadores que viveram ainda sobre a terra, que foi o Dr. Russell Shedd, que inclusive é o comentarista de uma Bíblia, e quem achar essa Bíblia aí, ela é muito boa, pode comprar, porque a tradução dela é boa, é a nossa que nós usamos aqui, e os comentários de rodapé e introduções foram feitos pelo Dr. Russell Shedd, muito bom, um homem muito sábio, muito de Deus. E eu fui num congresso que ele pregou, aqui numa igreja, e ele começou falando assim: olha, eu estou muito triste, porque já era bem idoso, né? Mais de 70, 80 anos de idade. Ele falou assim: eu estou muito triste porque estou chegando aqui de uma viagem que eu fiz por todo o estado de São Paulo, pelo interior de São Paulo, e passei também por algumas cidades de Minas Gerais, para pregar em igrejas, e em todas as igrejas que eu passei, eles pediram que eu falasse com eles qual era o segredo de aumentar o número de membros das igrejas. Eles queriam que eu pregasse sobre isso, sobre como aumentar o número de membros das igrejas. Eu estou muito triste porque eu só tinha uma resposta para dar para eles. Vocês querem aumentar o número de pessoas nas igrejas? Então prega para elas aquilo que as agrada. Não preguem o Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus Cristo não vai agradá-las e elas não virão para as igrejas de vocês. Vocês querem igrejas grandes e superlotadas? Preguem o que eles querem ouvir e não o que Deus quer falar. Porque o que Deus quer falar, eles não querem ouvir. O Dr. Russell falou: estou triste por causa disso. Todo lugar que eu passei, me mandaram pregar sobre qual é o segredo de aumentar o número de pessoas nas igrejas. Quando Davi se preocupou com o número, ele caiu em tentação. Ele caiu em tentação. Quando ele se preocupou com o número, ele caiu em tentação e teve que escolher entre 3 castigos. Nenhum deles era fácil. Nenhum deles era um castigo fácil. Ele teve que escolher entre 3 castigos. Tenho 3 propostas de castigo para você, Davi, disse o Senhor. Jesus não mandou a igreja se preocupar com números. Jesus mandou a igreja investir em qualidade, não em quantidade. A qualidade é: fazei discípulos, ensinando-os a minha palavra. Multidão não quer saber de ensinamento. Pode ver que essas igrejas não gostam de ensinamento. E mesmo que diz que tem lá um negócio de ensinamento, é algo superficialíssimo. Não gostam de ensinamento. Elas querem outras coisas, não ensinamento. Os cultos têm que ser cheios de outras programações, mas se tiver muita palavra, eles não suportam. Eles não suportam. Isso é o número, né? Isso é o número. Isso é o que faz o número. Por isso que Jesus, para as multidões, ele pregava só em parábolas. Ele só ensinava explicando de verdade aos seus discípulos quando estava a sós com eles. Glória a Deus. Então, sem preocupação com o número. Jesus não mandou preocupar com o número, com quantidade, mas com a qualidade da palavra, com a qualidade do ensino da palavra. Sabe por quê? Porque o número não é responsabilidade nossa. O número está nas mãos de Deus. Deus já sabe qual é o número dos salvos. Deus já sabe qual é a quantidade dos salvos, porque foi Ele que escolheu cada um deles antes da fundação do mundo. Não foram igrejas que ganharam,
Não foram pregadores que ganharam. É quem Deus escolheu. Efésios 1:4, em Cristo, escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. E olha como não é para preocupar com o número. Só abrir uma página aqui de um texto que nós passamos, porque nós passamos pelo livro dos Atos dos Apóstolos. Veja rapidamente aí na sua Bíblia. Veja rapidamente na sua Bíblia. Olha só, Atos 2, do 42 ao 47. Do 42 ao 47. Atos 2, do 42 ao 47. Olha só, antes de ler, deixa aberto aí, vocês vão ler comigo, tá? Antes de ler, qual é a orientação que nós temos aqui? Do versículo 42 até a parte A do 47 é o que os crentes fizeram, o que os crentes da primeira igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, fizeram. E só a parte B do versículo 47 é o que Deus fez, não eles, mas o que Deus fez. Então leia comigo do 42 até o 47, vamos juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ponto. Isso é o que eles faziam na igreja primitiva. E o que Deus fazia, agora o restante, continua. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Deus falou assim, ó, o número é comigo, a quantidade eu me preocupo com ela, vocês se preocupem com a qualidade espiritual, da vida espiritual de vocês, do culto espiritual de vocês. Aleluia. Então, as igrejas trabalharam pensando que a conversão, pronto, é a vitória. Converteu, acabou, graças a Deus, aleluia. E pronto, esses crentes meio convertidos ficaram dentro dessas igrejas, sem ouvir nada sobre santificação, sem crescer na graça, e acabam perdendo até o que ganharam, porque não é sem conversão que ninguém verá o Senhor, é sem santificação. A salvação começa pela conversão e se desenvolve pela santificação. Quem não tem santificação vai perder até a conversão que tinha. É por isso que Satanás não se importa com essas igrejas hipernumerosas, essas megas igrejas, não se importa. Isso não está afrontando o diabo em nada, porque não se santificam. Vai ser tudo palha para o inferno do mesmo jeito. Por quê? Parábola dos talentos, Jesus disse, ó, ao que tem se lhe dará e terá com abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que ele quer dizer com isso? Ao que tem santificação, lhe será dada santidade com abundância na glorificação. Mas ao que não tem santificação, até o que ele tinha, a conversão, lhe será tirada. Porque converteu, mas não santificou, perdeu a conversão. Isso é muito sério, irmãos.
E o que as igrejas fizeram nos últimos 40 e poucos anos foi investir na conversão, ganhar pessoas, aumentar o número de gente. Mas quando essa gente chegou, eles não sabem o que fazer com eles. Fica fazendo festinha, fica fazendo jantarzinho, fica fazendo programaçõezinhas que os agradem, fica dando showzinhos, cantata disso, cantata daquilo, gente dançando ali, dançando acolá, e gente dizendo que é isso, que é aquilo, sentindo a presença de Deus só no emocionalismo, só no sentimentalismo, sem conhecimento de palavra, porque os crentes de hoje, eu tenho pesquisado isso há 24 anos, os crentes de hoje não conhecem nada de Bíblia. Não, os crentes de hoje nem sequer estão lendo mais Bíblia. Estão ouvindo um monte de vozes no mundo, pregador A, B, C, D até Z, mas não estão ouvindo o que o Espírito diz às igrejas aqui na sua palavra. É um povo que se tornou religioso e não mais espiritual, e o religioso não tem salvação. É o homem espiritual que tem salvação. Jesus não veio fazer homens religiosos, veio fazer homens espirituais. Não veio fazer mulheres religiosas, mas mulheres espirituais. O homem espiritual está ali, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16. O homem espiritual julga todas as coisas, e ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O homem espiritual tem a mente de Cristo. Os crentes de hoje não têm a mente de Cristo. Eles têm a mente do mundo, eles têm as ideias do mundo, eles têm a economia do mundo, eles têm a política do mundo, eles têm a moda do mundo, eles têm os prazeres do mundo, eles têm a felicidade do mundo, eles têm o dinheiro do mundo, mas eles não têm a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo é a palavra, e a palavra já foi colocada de lado nessas igrejas. E a palavra que lá ainda existe é pouca e mal interpretada. É insuficiente, é superficial e mal interpretada. E a palavra mal interpretada produz doutrinas erradas. Doutrinas erradas são heresias. Quem crê em doutrina errada está crendo em mentira. A salvação não é para quem crê em mentira. A salvação é para quem crê na verdade. Jesus é a verdade. O Espírito de Deus não conduz ninguém a pregar mentiras. Se estão pregando mentiras, não é pelo Espírito de Deus, é por outro espírito, do pai da mentira. O Espírito Santo nos leva a toda a verdade. O Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade. João 16, 13. Esses dias eu estava meditando aqui num dos sábados, com uma palavra que Jesus disse em Marcos, e é um momento que os Marcos, Mateus e Lucas colocaram, um momento no ministério de Jesus, em que Jesus suspirou profundamente e falou assim: tenho pena dessas pessoas, porque são como ovelhas que não têm pastor. As ovelhas que não têm pastor não são as pessoas que estão lá no mundo, não. As ovelhas que não têm pastor são as que estão dentro de todas essas megas igrejas, que dão a eles tudo o que lhes agrada, menos o Evangelho de Cristo, menos a palavra de Deus. Continuam sendo ovelhas sem pastor, encaminhadas sem perceber, encaminhadas para o matadouro e não para a glória eterna. Isso é muito sério. Por isso então, nós entramos com esse tema aqui hoje, né? O que verdadeiramente é a conversão ao Senhor, no início aqui do Evangelho segundo Lucas.
O texto todo que nós lemos, do capítulo 1, versículos 5 ao 23, diga: anúncio da concepção. O anúncio da concepção de João Batista. João Batista, que Deus enviou para preparar a chegada de Jesus na sua primeira vinda, para preparar o início do ministério de Jesus. João Batista veio como último profeta da antiga aliança. Domingo que vem falaremos mais sobre isso, porque o versículo de domingo que vem trará maiores detalhes. E o versículo de hoje vai trazer para nós aqui, o versículo 16, uma coisa que Deus falou acerca de João Batista. Aliás, falou para o anjo Gabriel falar para o pai de João Batista, que seria o sacerdote Zacarias. Olha, esse filho que você vai ter, tá? Esse filho que você vai ter, que você dará a ele o nome de João, e o povo depois vai chamar ele de João Batista, Batista por causa do batismo, porque ele chegou batizando o povo nas águas do Rio Jordão. Olha, esse menino, uma das coisas que Deus vai fazer através dele é essa aqui, ó: converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Repitam. Aleluia. Vocês não acham aqui uma coisa muito curiosa nesse versículo? Como assim que João Batista vem com o ministério de converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus? Mas espera aí, se eles já eram filhos de Israel, já não era para ser convertidos? Já não era para ser convertidos? Eles já não eram descendentes do pai da fé? Eles já não eram descendentes de Abraão, Isaque, Jacó? Não eram descendentes já dos 12 patriarcas? Eles já não eram descendentes aí de uma nação que há milênios, aqui nessa época, Israel já tinha essa idade, né? Essa idade de milênios de idade. O Brasil não tem nenhum milênio de idade. Compara só, Brasil descoberto 1500, não tem nenhum milênio de idade o Brasil. Nessa época aqui, Israel já tinha milênios de idade. Milênios que era uma instituição nacional, e milênios que era uma nação instituída por Deus, lá a partir de Gênesis 12, quando Deus chamou Abraão. Ele chamava Abrão. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. Pois bem, Deus fez essa nação, Deus cumpriu a promessa, a nação de Israel, nação que leva o nome de Deus. Israel leva Elohim, El é Elohim, Isra é príncipe de Elohim, a principal nação que Deus criou na história das nações antes de Cristo na face da terra. Para essa nação, que Deus disse muitas vezes assim para Israel: vós sois o meu povo e eu sou o vosso Deus, vós sois o meu povo e eu sou o vosso Deus. Para essa nação que o próprio Deus formou, agora o anjo Gabriel está dizendo aqui para Zacarias: olha, o teu filho João Batista, ele converterá muitos, nem é todos, muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Espera aí, converterá filhos de Israel ao Senhor seu Deus? Com todo esse histórico, já não era para eles serem convertidos? Era sim, essa é a resposta, sim, é claro que era.
Essa é a maior lógica espiritual para essa pergunta. Eles não tinham desculpas de não ser convertidos ao Deus de Israel. Olha o Deus que fez isso com eles na história, que os formou a partir de Abraão, que os gerou dentro de 4 séculos e quase 4 séculos e meio no Egito, que os libertou do Egito, que os fez atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, que fechou o mar e matou os seus inimigos, que falou com eles na teofania do monte Sinai, revelou os seus mandamentos, revelou a sua palavra, guiou-os por um deserto num período de 40 anos, e sempre manifestando-se a eles diariamente e noturnamente, diuturnamente. Durante o dia o Senhor estava com eles no formato de uma nuvem que os protegia do calor do sol. Durante a noite essa nuvem se transformava numa coluna de fogo que iluminava o deserto no escuro, o acampamento deles, e aquecia-os, porque um deserto à noite faz frio. O Senhor os guardava, o Senhor fez chover pão do céu para eles comerem. Quando eles sentiram saudade de carne, o Senhor fez chover codornizes para eles comerem. Eles estavam com sede, Deus tirou água da rocha para saciar a sede deles. As suas vestes não desgastaram, os seus dentes não se embotaram, nenhum deles ganhou nenhuma cárie, nem as sandálias dos pés deles se desgastaram. O Senhor cuidou deles de dia e de noite. O Senhor levou eles a atravessar, como atravessaram o Mar Vermelho com Moisés, atravessaram o Rio Jordão com Josué. O Senhor deu a eles todas as nações que os cananitas, os cananeus haviam construído. O Senhor falou assim: eu dei para vocês cidades que vocês não construíram, eu dei de presente para vocês. Eu dei para vocês terras que não eram de vocês, eu dei para vocês fazendas que não eram de vocês, eu dei para vocês gado que não eram de vocês, eu dei para vocês tudo, fiz de vocês uma nação rica, fiz de vocês uma nação poderosa, porque eu sou, esse é o meu nome, eu sou o Senhor vosso Deus. Agora o anjo Gabriel é mandado por Deus para dizer para Zacarias: olha, Deus vai te dar um filho, ele vai ser o João Batista, e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Como assim? Já não era para eles serem convertidos? Depois de tudo que Deus fez com eles, com seus predecessores, com seus progenitores? Que nação sobre a terra tem uma história original como essa? Criada, instituída, produzida, guardada, prosperada pelo único Deus existente e real. E eles ainda não são convertidos ao Senhor? Eles ainda, com tudo isso, não são convertidos ao Senhor? Isso aqui ensina muita coisa, irmãos. Isso aqui ensina muita coisa. Isso aqui ensina que muitas vezes, apesar de toda a ação de Deus em favor de uma pessoa, ela ainda não se converte. Ela ainda não se volta para o Senhor. Conversão ao Senhor é se voltar para o Senhor, se inclinar para o Senhor, colocar todas as inclinações de sua vida, colocar todas as tendências da sua vida, colocar todas as influências da sua vida na direção do Senhor, converter-se ao Senhor. As pessoas querem as bênçãos do Senhor,
As pessoas querem as curas do Senhor. As pessoas querem os milagres do Senhor. As pessoas querem os bens do Senhor, querem o seu ouro, querem a sua prata. Olha o que fazem pelo ouro aí nos garimpos. Esse ouro é de Deus. As pessoas querem as riquezas de Deus. As pessoas querem os favores de Deus. As pessoas querem os cuidados de Deus. Elas só não querem Deus. Elas querem a si mesmas. Elas querem a sua felicidade. Elas não querem Deus. Elas não querem Deus. Olha o estrago que o pecado fez na alma humana. A alma humana não quer Deus. Quer os favores de Deus. Ela é interessada e interesseira no que ela pode angariar de Deus, mas não quer Deus. Vou fazer uma utopia aqui, ó. O que a nação de Israel, eu até choro quando eu penso nisso. O que a nação de Israel deveria ter sido? O que a nação de Israel deveria ter sido? É tudo menos o que ela é hoje. É uma porcaria hoje. O que a nação de Israel deveria ter sido? Uma nação de gente verdadeiramente convertida ao Senhor, de gente voltada para o Senhor, de gente que tem intimidade com o Senhor, de gente que ama o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua inteligência, com todas as suas forças, e que quando Deus enviou o seu Filho Jesus pela primeira vez, a primeira vinda de Jesus, Israel inteira, a nação inteira saltaria de alegria, como bezerros, assim como fala no profeta Malaquias. Saltariam de alegria. Chegou o nosso Redentor, chegou aquele que o Senhor prometeu. E a nação de Israel inteira se converteria plenamente a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que isso aconteceria? Sabe o que aconteceria a partir disso daí? Amados, não teria lugar para Satanás e para os demônios nesse mundo, em nenhuma nação. Essa fé contagiaria o mundo todo. E todas as nações saberiam que só o Senhor é Deus e que o seu Filho Jesus Cristo é o único Salvador. Israel não fez isso. Israel não fez isso. Nenhuma nação da terra foi tão preparada durante milênios para receber Jesus como a nação de Israel foi preparada. E quando Jesus veio, rejeitaram, odiaram, perseguiram, até conseguirem matá-lo. Tudo bem, teológica e biblicamente entendemos que tudo isso estava dentro dos arcanos de Deus, dentro da soberania de Deus para a nossa salvação. Mas isso não tira a culpa de Israel, a dureza, o endurecimento de Israel. Eles foram maus com Jesus. Não foi por causa do que eles fizeram com Jesus que se criou o verbo judiar. Não foi por causa do que eles fizeram com Jesus que se criou o substantivo judiação. Oh, que judiação! Oh, judiaram de mim.
O que é judiar? Judiar é fazer aquilo que os judeus fizeram com Jesus. Tratar mal alguém, levar alguém a sofrer, é fazer uma judiação, porque judiação vem de judeu. O que eles fizeram com Jesus. E olha agora comigo, em 1 Tessalonicenses, pega na sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, e veja o que o apóstolo Paulo fala aqui, ó. Vamos ler, leiam comigo, do versículo 14 até o versículo 16. Paulo, que foi Saulo de Tarso, da tribo de Benjamim, e se formou como um príncipe entre os judeus, um judeu muito importante na escola rabínica do Rabi Gamaliel. Um judeu tão respeitado que já na sua juventude ganhou uma cadeira no Sinédrio de Jerusalém, onde somente se assentavam ali, né, sacerdotes, mestres judaicos de 60, 70 anos acima. Saulo foi um desses. Saulo foi um desses judeus. E agora, depois da sua conversão a Cristo, olha o que ele escreve aqui em 1 Tessalonicenses 2, leia comigo atentamente, do 14 ao 16, leiamos juntos. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Coisa boa para judeu isso aqui? Essa palavra? E alguém pode acusar a Bíblia de ser antissemita? Porque é a Bíblia que conta a história de toda a formação desse povo, que foi ingrato, e continua sendo ingrato para com Deus. Não somente desconsiderando tudo que Deus fez por eles, mas pior, desconsiderando o fato de Deus ter enviado para eles, em primeiro lugar, o seu próprio Filho. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Por isso que, qual deve ser nosso claro entendimento hoje? Que Israel, como qualquer outra nação da terra, tem uma maioria esmagadora de gente que vai tudo para o inferno. E só uma minoria que vai ser salva, porque essa minoria é chamada na Bíblia de remanescente fiel. Romanos 9:27. Só o remanescente será salvo. Romanos 9:27 fala, Paulo citando Isaías diz: ainda que o número dos filhos de Abraão
dos números dos filhos de Israel seja numeroso como a areia da praia, só o remanescente será salvo. E isso mesmo que já é uma realidade para Israel, é uma realidade também no cristianismo. Romanos capítulo 11, versículo 5. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Segundo a eleição da graça. Isso significa que conversão verdadeira, conversão genuína ao Senhor é algo exclusivo daqueles a quem Jesus denominou poucos escolhidos. Em Mateus 22:14, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Os muitos chamados não se convertem ao Senhor, eles não se voltam ao Senhor, eles se voltam para os pretensos benefícios que eles querem receber do Senhor, mas não ao Senhor. Os poucos escolhidos se voltam tanto para o Senhor, que são capazes de dizer: Senhor, se o Senhor não me der nada, não tem importância, eu só quero o Senhor. É isso que Davi dizia: outro bem não possuo, além de ti somente. Eu só quero o Senhor. É o que Davi orava no Salmo 131, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta no colo da sua mãe, assim é minha alma para comigo. Eu espero no Senhor. O Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu castelo forte, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é o esconderijo do Altíssimo, o Senhor é a sombra do Onipotente, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu dono, o Senhor é o meu proprietário, eu sou dele, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Isso são expressões de almas convertidas ao Senhor. Não importa o que elas vão ganhar na vida ou o que elas não vão ganhar na vida, o que importa para elas é ter o Senhor. Ter o Senhor, estar com Ele. Quando Paulo foi convertido, ele disse em Filipenses capítulo 3, que tudo que antes ele pensava que era uma vantagem na vida dele, ele considerou perda, ele preferiu perder isso tudo, e considerou como esterco, em comparação com esse bem supremo, de ter Cristo Jesus e ser achado nele. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O tesouro de quem é eleito de Deus, de quem é verdadeiramente de Deus, é o Senhor. Martinho Lutero era assim, por isso ele provou isso no cântico, no hino que ele escreveu, Castelo Forte é o nosso Deus, quando ele disse: olha, ainda que eu venha para perder famílias, bens, poder, uma coisa ninguém vai tirar de mim, é o Senhor. Ele é o que ele mesmo disse para Marta, na casa de Marta, Maria e Lázaro: Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Deus desafiou Satanás: pode tirar tudo o que o meu servo Jó tem, e pode tirar toda a saúde dele, ele pode ficar doente, faz ele ficar doente da cabeça à planta dos pés,
Você vai tirar tudo dele, mas a mim você não vai tirar dele. Ele vai continuar sendo um homem justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Isso é gente convertida ao Senhor. Quem é convertido ao Senhor, nada, ninguém e nenhuma situação o tira de Deus. Jesus os chama de minhas ovelhas e diz: ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque são pessoas verdadeiramente convertidas ao Senhor. Aleluia, amados. Não é maravilhoso isso? Conversão ao Senhor é isso.